Teste número 2. Colocou pra gravar aí? Coloquei, senhora. Vai. Teste número 2. Pergunta número 1. Qual o seu nome? Fabiana de Matos Luiz. Pergunta número 2. Você acredita em Deus? Veementemente. Deus é tudo. Deus é onipresente, onipotente. Deus eu sou um milagre de Deus, eu acredito que eu sou um milagre de Deus, porque a minha vida foi muito difícil, não teve nenhuma fase, nenhum episódio simples, fácil, leve, né? Foi tudo com muita força, muita pressão, e eu acredito que em todos os momentos que eu estive muito bem, que eu estive muito mal, Deus estava segurando as minhas mãos o tempo inteiro. Então eu acredito veementemente em Deus, acredito na força de Deus, acredito que Deus seja a maior inteligência suprema, que a gente pode buscar força e energia e luz, né? E inspiração vital para que a gente consiga essa caminhada aí difícil que é a vida. Pergunta de número 3. Para você, o que é fé? Fé é um sentimento que a gente tem, que não tem absolutamente nada a ver com religião, tá? Fé e religião, elas se encontram, mas elas não dependem uma da outra para existir. É o que eu acredito, é como eu entendo. Eu sou uma pessoa de muita fé, muita fé. Acredito que fé move montanhas, né? Mas não tenho religião, assim, efetivamente. Acredito no espiritismo, acredito na espiritualidade, acredito veementemente em Deus. Mas a minha fé independe completamente de religião. E a fé é uma força motora que faz com que a gente esteja vivo todos os dias e que a gente persista e insista e estejamos sempre motivados e determinados a alcançar os nossos objetivos. E isso tem muito a ver com fé. A fé é um sentimento abstrato e imprescindível que eu entendo que todas as pessoas devem ter para que consigam efetivamente atingir os seus objetivos. Pergunta de número 4. O que você acha do machismo, preconceito e discriminação? Bom, olha, essa é uma pergunta que é até difícil de responder nos dias atuais, né? Visto que a gente retrocedeu tanto nos últimos 5 anos aí. E você hoje conversa com uma pessoa e você pergunta para a pessoa se ela tem raízes machistas ou se ela atravessa assim no machismo, né? E a pessoa, não sou machista, não, odeio. Cara, então estamos falando de machismo, de preconceito e de discriminação. Nós, mulheres, no mercado de trabalho, passamos por discriminação o tempo todo, tanto que a gente vê aí algumas ferramentas aí do governo, né, alguns instrumentos trazidos pelo governo, para que ajude a gente a buscar encontrar um lugar efetivo no mercado de trabalho que compita, né, com a realidade aí do homem, ou seja, machismo. A gente precisa da ajuda do governo para que a gente consiga se estabelecer no mercado de forma competitiva, de igualdade de condições com os homens. Isso é resultado do machismo, né? Então as empresas precisam criar ferramentas aí internas para que apresentem igualdade de condições entre homens e mulheres. Isso a gente vê aí na nova Lei de Licitação 14.133. Todos esses procedimentos são reflexo do machismo e da discriminação sofrida pela mulher, né? E há um pré-conceito disso tudo. A mulher, ela vai trabalhar na empresa, ela vai ter direito à licença maternidade, vai ficar fora tanto tempo. A mulher, quando menstrua, ela passa mal, então ela vai ser improdutiva, então é melhor contratar um homem, porque o homem não vai amamentar, o homem não vai ficar pensando no filho, o homem... Caramba! A gente precisa de igualdade de condições, e igualdade de condições principalmente trazida pelo legislativo. É o que eu penso, sabe? Como que uma mulher vai ser recebida numa empresa ou em qualquer instituição
pública ou privada, com igualdade de condições, se a lei prevê que o homem ele só vai pegar 5 dias de licença, paternidade, sei lá quantos dias, não tem questão de maternidade, não tem questão de nada, não tem culturalmente que levar o filho na escola, não tem essa obrigatoriedade, não tem que comparecer na reunião de família, e hoje a escola mudou. A escola não tem mais dia dos pais, tem dias da família. Isso tudo é para eximir o homem da obrigação dele. Então, olha só como a nossa estrutura social, como o nosso legislativo, como o nosso governo está desgovernado, não sabendo o que faz para poder trazer igualdade de condições nesses momentos. E aí tem gente que nega a realidade estrutural do patriarcado e do machismo. Bom, a gente volta para o século XIII. No século XIII, eu vou falar um pouquinho de história agora. No século XIII, não se falava em amor. Amor não existia, era uma estrutura que não existia, era uma mudança ideológica que estava começando a caminhar ali pelas estruturas, ou qual as mulheres eram espancadas, estupradas, criadas única e exclusivamente para poder servir, numa questão extremamente primitiva, suja, nojenta. E aí os séculos foram passando e a evolução foi ficando mais ou menos, e as mulheres ainda assim eram vistas para servir, para cuidar dos homens e para procriar a espécie humana, apenas. Ali no século XVI, XVII, tudo mais, o homem, e XVIII, né? O homem que se apaixonasse pela mulher, o homem era visto como um babaca. O homem que se apaixonasse pela mãe dos filhos, pela esposa, ele era visto como um idiota, como um tremendo retardado, com condições mentais questionáveis, com condições cognitivas vulneráveis. Caraca! Olha só a nossa posição mediante o amor, mediante a situação, mediante a nossa posição familiar, na nossa estrutura familiar. A gente não podia, né, participar do amor. Isso tudo, do amor de um homem, né? A gente não podia fazer parte de um amor de um homem. Isso tudo é o quê, gente? Isso tudo é estrutura machista, patriarcal, que as mulheres são vistas como um objeto, como uma ferramenta ali de conduzir a família, de conduzir a estrutura doméstica, não sei nem como eu posso colocar isso aqui, e que é uma realidade. Apenas do século XVIII para o século XIX, que a gente passa a ter um amor romântico, conhecer, né, aceitar, a zoar menos os homens que se apaixonassem pelas mulheres, e que as coisas começam a melhorar. Entretanto, há um novo fenômeno aí no século XXI, né? A gente está vindo do século XVIII, XIX, XX para XXI, onde esse amor ficou mais ou menos ali, os homens cortejando, tudo bem, nesses 2 séculos aí. E no século XXI, o que a mulher quer? A mulher quer igualdade de condições, e por ela querer igualdade de condições vem o feminismo. E aí vem a resistência masculina. Porque, mais uma vez, o machismo ainda assim enraizado, estruturado na nossa sociedade, faz o quê? Não, vocês não podem levantar bandeira ideológica de feminismo, porque aí vocês vão passar a gente para trás, ou vocês vão competir demais, ou o ambiente competitivo vai ser nocivo para os dois, principalmente para os homens, então a gente não quer. E aí essa ideia de amor romântico cai por terra de novo. Tudo isso no conflito do machismo, no conflito do preconceito ideológico, no conflito o quê? Da discriminação feminina ainda. Então, historicamente, a gente falando aí há 8 séculos, 7 séculos, a gente passando por essa estrutura nociva para a gente, e que as pessoas têm... Fabiana, às vezes você é meio radical, às vezes... Cara, não tem radicalismo nisso. São dados históricos. Só é fazer uma leitura. Pega um livro e lê. Então, eu repudio veementemente o machismo, o preconceito, a discriminação da mulher na sociedade, profissionalmente, como mãe, na maternidade também. Por que a maternidade não é vista como a paternidade, ou por que a paternidade não é vista como a maternidade? Isso tudo vem do preconceito, isso tudo vem da discriminação à mulher, ao corpo feminino, à existência da mulher. Então, não tem uma palavra melhor para empregar aqui como extremo repúdio a esse tipo de comportamento machista,
pré-conceituoso e discriminatório que nós, mulheres, passamos até os dias de hoje. Pergunta de número 5. Por que você estuda tanto? Ainda quer fazer mais faculdade? Olha... Olha, acaba que a pergunta anterior já respondeu exatamente por quê que eu estudo tanto. Porque quando você vai para o mercado de trabalho, você já sabe que você vai ser discriminada. Eu, Fabiana, sinto discriminada mais ainda por ser essa mulher que chega, que fala, que faz, proativa, e pela minha aparência. E toda tatuada. Sofro discriminação por isso. Zero de problema para mim, mas sofro discriminação por isso. A minha capacidade intelectual e cognitiva, porque eu já ouvi Loura Burra várias vezes, eu sinto a necessidade, né? Eu sinto a necessidade de provar por A mais B que eu possuo conhecimento de causa, que eu tenho expertise, que eu sei trabalhar, que eu domino aquela ciência, aquela atividade. Então, quanto mais eu sei que eu não sei. Quanto mais eu busco conhecimento de determinada ciência, mais eu sei que está longe de eu dominar a ciência completamente. Porque quanto mais conhecimento vem, mais você entende que você tem muito mais conhecimento para adquirir. Então, fiz faculdade de administração de empresas, depois fiz faculdade de gestão pública, fiz alguns MBAs aí, fiz o mestrado em saúde, hoje acadêmica de direito. E sim, penso pela estrutura machista, né, a qual estamos inseridas, sinto sim a necessidade de me aprimorar muito mais, e também por mim, eu gosto de estudar, desenvolvi esse amor, esse prazer inenarrável pelo conhecimento, pela busca do conhecimento. Quero continuar assim até o último dia da minha vida. Penso que enquanto houver vida, há a necessidade de aprender. Então, eu quero continuar aprendendo e sim, quero fazer outra faculdade, depois de terminar a faculdade de Direito, que é a faculdade de Filosofia. Espero que Deus me dê tempo para poder fazer isso tudo e para estudar todas essas ciências que eu tenho vontade de aprender um pouquinho. Porque quanto mais a gente começa a aprofundar, mais a gente sabe, mais eu, Fabiana de Matos Luiz, sei que é difícil a gente dominar alguma ciência efetivamente. Então, a resposta é, com base no machismo, com base na estrutura, com base no preconceito que a gente passa, na discriminação, a necessidade de aprender é diária, né? A necessidade de você competir com o público masculino é saudável, tá, gente? Estou falando de posicionamento mercadológico, feminino. É imprescindível que você detenha um maior conhecimento e um melhor conhecimento de qualquer ciência. Então, é sobre isso. E sim, vem aí a Fabiana filósofa. Adoro! Bora! Pergunta de número 6. O que você espera dos seus convidados? Ah, essa é maravilhosa. Então, o que eu espero dos meus convidados? A verdade. Um dos propósitos do De Frente com Fabia além de ofertar conhecimento, agregar valor aí, que as pessoas falem a verdade, falem de si, desconstruam essa ideia, sabe, esse plano das ideias lindo, maravilhosos, um castelo, de que a internet só tem pessoas ricas, prósperas, felizes, intocáveis. Isso não existe, gente. Tá todo mundo sofrendo de alguma coisa em algum momento. Um dia desse, eu vi uma entrevista da Fernandinha Souza e ela falava que sentia culpa por ela se olhar no espelho e ver que estava faltando alguma coisa. Mas ela tinha uma vida tão perfeita, tão maravilhosa. Porra, como é que tá faltando alguma coisa na minha vida? Caramba, é na vida da Fernandinha Souza, é na vida da Xuxa, é na vida do Cortella, é na vida da Anitta, é na minha vida, é na sua, é na vida de quem tá ouvindo a gente. Sempre tá faltando alguma coisa, sempre tem um problema, sempre tem algo a curar, sempre tem alguma coisa para olhar aqui dentro que tá precisando de um carinho ou até mesmo de um curativo. Então é isso que eu quero trazer, sabe? Eu quero que os meus convidados cheguem aqui no podcast, sentem ali, falem o que quiser falar,
Pensem, sintam o que puderem sentir, inclusive, sejam eles, sabe? Chorem, riem, se divirtam, contem a vida, sem medo de represália, sem medo de que sejam discriminados ou que sofram qualquer tipo de represália aqui por mim. As pessoas podem e devem ser o que são, sabe? Eu quero verdade, eu quero vida real. Sabe, chega de questões instagramáveis, de fotos maravilhosas instagramáveis, de pele perfeita. Não somos assim. Então, o De Frente com Fabi quer pessoas reais, quer tratar de assuntos reais. Dói o peito para amamentar? Dói mesmo, e eu sinto isso. E não vamos romantizar essas coisas não, sabe? Vamos falar das coisas reais, de assuntos reais. Vamos ser agentes, vamos falar da vida real. Eu quero, e eu me sinto responsável também por esse canal de comunicação, de chegar até as pessoas e mostrar que a internet não é esse castelo de princesa que a gente ouve desde criança e sempre, que isso atrapalha a nossa evolução e o nosso posicionamento até como mulher. Eu quero tratar mesmo de questões sinceras, transparentes, dentro, lógico, né, de uma linha madura, de uma linha de inteligência, né, e com muito cuidado social, né, porque eu sei da minha responsabilidade, eu assumo a minha responsabilidade aqui no De Frente com Fabi, mas eu quero que as pessoas estejam aqui presentes, amadurecidas, sabe, se abrindo, falando sobre elas, sobre a vida delas, sobre as carreiras delas, sobre as ciências as quais elas dominam de forma transparente e leve e divertida, e mostrando para o público que vai estar nos assistindo que a vida, as famílias só mudam de endereço, sabe? Que a gente está passando perrengue em qualquer lugar que a gente esteja, em qualquer classe social que a gente esteja, em qualquer lugar do universo que a gente esteja. E é isso. Agora, para finalizar, um joguinho. Vou te falar uma palavra e você responde com a primeira que vier à sua mente. Tá bom. Pode começar? Pode. Amor. Próprio. Conhecimento. Liberdade. Liberdade. Cara, liberdade eu vou pensar em Kant, né? Sucesso. Deixa eu só concluir a liberdade de Kant. Eu sei que é com uma palavra. Kant diz que se a gente não se controlar, a gente não tem essa liberdade, né? Se a gente não for dono dos nossos desejos, das nossas emoções. Então, quando eu penso em liberdade, eu penso em Kant, é que se você não tiver controle de si, nunca haverá liberdade. Mas prossiga. Sucesso. Sucesso é liberdade. Lealdade. Cara, eu acho que é uma das maiores e melhores virtudes. Uma palavra só. Virtude. Família. Tudo. Amizade. Você. Dinheiro. O dinheiro é imprescindível. Finalizamos.